Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal Marketing Figma e Pessoas. Eu me chamo Daniel e essa aqui é a aula de número 2. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a barra de ferramentas, as funções e os atalhos aqui do Figma. Para começar, eu estou aqui no rascunho, como eu falei para vocês no vídeo anterior. Basicamente você precisa de um rascunho só, já que dentro desse rascunho você consegue ter vários arquivos ilimitados. Então fica muito mais fácil criar vários arquivos sem estar precisando criar um novo arquivo, um novo rascunho toda vez que você for fazer um post. Como eu falei, se divide em três partes. Aqui no topo nós temos a barra, que é a barra de ferramentas, essa barra preta. Aqui em cima nós temos o Fzinho do Figma, que dá a opção de voltar lá para o início, que eu já mostrei a vocês na aula passada. E aqui embaixo tem todas as funções que você consegue fazer, tanto no arquivo, na edição, o que você quer ver nos objetos, nos vetores, textos e no arranjo aqui dos arquivos. Aqui embaixo tem um pouco mais sobre plugins, integrações, as suas preferências, a biblioteca e o aplicativo para computador. Figma também tem essa opção, ao invés de só navegador, você consegue também instalar no computador. E aqui ajuda e conta. Esse Fzinho aqui é muito dificilmente eu uso, geralmente os atalhos me ajudam mais, então vamos para o próximo. Aqui o primeiro tem o mouse, que é o mouse de utilizar, onde você pode selecionar, você pode clicar em alguma coisa, o mouse comum. Embaixo dele nós temos o Scale. Para que serve esse Scale? Vamos dizer que eu tenho aqui um quadrado, e aí quando eu vou redimensionar, geralmente ele se deforma. Você pode segurar o Shift para manter essa proporção, ou você simplesmente pode vir aqui ou apertar K, como já mostra aqui do lado, ó. Você aperta o K e o Scale já mantém a proporção nativa, tá vendo? Você não precisa segurar Shift, você apenas clica e arrasta e ele já mantém a proporção com o Scale. Então vamos aqui seguir. O Figma ele facilita um pouco você entender quais são os atalhos, porque ele mostra aqui a ferramenta e do lado já tem a tecla de atalho. No caso o Move é o V, se eu quiser alterar para o Scale, K, e aí eu posso voltar para o V, para o K e assim vai. O próximo é a ferramenta de Frame. O que é Frame? O Frame eu gosto de chamar de basicamente o arquivo que você vai criar. Toda vez que você for criar um novo post, você vai ter que criar um novo frame ou reutilizar um frame que você utilizou. Então, assim que você aperta em Frame ou aperta F, você tem algumas opções aqui no outro lado direito. Você tem algumas opções. Você pode escolher, por exemplo, a proporção de tela de um iPhone, a proporção de tela de um Android. Você pode escolher a proporção de tela de um computador. E aqui em mídia social, você tem várias opções de posts para redes sociais. Você tem o Twitter, você tem o Facebook, você tem o Instagram. Basicamente, acredito que você vai usar mais o do Instagram, né? Acredito também que dá para personalizar de acordo com outras redes sociais. Então, toda vez que você aperta F ou clica no frame, ele te dá essas opções. E aí, por exemplo, aqui criando o Instagram Post, clicando nele, ele te dá aqui a forma do frame criada. E como é que o frame funciona? O frame ele também pode ser uma pasta, um agrupador de camadas. O Figma ele funciona como camadas, assim semelhante como é o Photoshop. Então, se eu tenho um quadrado aqui e um círculo, ele aparece aqui dentro do frame, tá vendo? Ó? Se eu arrastar para fora, ele é cortado do frame. O quadrado ainda está aqui, mas ele foi cortado do frame. Então, o frame ele é como se fosse uma limitação, literalmente um arquivo onde você coloca os itens, os textos dentro dele. Vamos aqui olhar agora a próxima ferramenta, que seria o Slice. Eu utilizo mais para a criação de carrosséis, quando é uma imagem inteira. Então, apertando S ou clicando no Slice, eu posso selecionar uma área que eu queira salvar do frame. Então, ele fica aqui, ó. Eu posso colocar o Slice por cima do frame, clicando e arrastando aqui. Então, aí, a partir do momento que eu clico no Slice, eu posso escolher a parte do frame ou a parte do que está embaixo que eu quero exportar. Por exemplo, se eu clicar aqui em Export agora, eu vou salvar só a metade do frame nessa proporção, 1080 por 549. O Slice ele te dá essa possibilidade de você salvar apenas uma parte.
E é aí que ele funciona muito bem nos carrosséis. Por quê? Porque nos carrosséis você tem uma imagem gigante criada. Você vai lá no Slice, seleciona apenas a proporção ali do primeiro post, salva, cria outro Slice, seleciona a proporção do segundo post, salva e você consegue cortar todo o carrossel. Passando aqui para a próxima, nós temos as formas, né? Nós temos o retângulo, que é o quadrado, você pode apertar R. A linha, você pode apertar L. A seta, um círculo, um polígono, uma estrela ou colar uma imagem. Pessoal, quanto a esses atalhos aqui que estão aparecendo do lado, pode ficar tranquilos que na descrição vai ter um arquivo para vocês. Eu vou disponibilizar um arquivo para vocês, onde vai ter todos esses atalhos aqui, os mais utilizados, tá? Então você pode adicionar todas as formas aqui de acordo com esses atalhos ou com essas ferramentas. E o interessante aqui é que, por exemplo, nesse quadrado, no lado direito, que eu falei que é dividido em 3 partes, né? Em cima fica a barra preta, aqui na esquerda geralmente ficam as camadas, os frames, e na direita ficam as opções de edição das formas, dos textos. Então, aqui, por exemplo, nesse quadrado, eu tenho aqui em Design, Prototype ou Inspect, algumas formas de edição. Quanto ao Prototype e o Inspect, nós não vamos tratar deles, tá? Então, vamos focar apenas no Design. Nessa parte aqui, eu temos o alinhamento. Você pode alinhar à esquerda, você pode alinhar no meio, em cima, embaixo, da forma que você achar melhor. Aqui embaixo no X, Y, W e H, o X você move para a esquerda ou direita, o Y você move para cima ou para baixo. É muito pouco usado isso aqui, já que você pode pegar simplesmente clicar e arrastar, né? Aqui em W nós temos a largura da forma e no H a altura da forma. Também muito pouco usado, você pode clicar na quina e arrastar a forma e editar, né? Aqui embaixo nós temos o ângulo da forma, você pode girar, colocar um ângulo exato, também muito pouco usado, você pode simplesmente chegar aqui próximo da quina e girar, clicar e arrastar para girar. E aqui nós temos o Corner Radius. O que é isso? Ele controla o quão circular é as quinas da forma. Então, quanto maior o Corner Radius, maior o arredondamento das pontas. E aqui mais para baixo temos a camada Layer, onde você escolhe o modo de preenchimento da forma, bem semelhante ao que é o Photoshop também. Aqui do lado tem um 100%, que é o preenchimento. Se eu botar aqui 30%, ele vai ficar bem transparente. Se eu colocar 100, ele fica opaco. Se você também clicar no olho aqui, você pode deixar ele visível ou não. Também pode ser feito nesse daqui da esquerda. E mais para baixo nós temos aqui preenchimento, stroke, que é o contorno, efeitos, que pode ser uma sombra que você queira botar por baixo, e exportar para salvar o arquivo selecionado. Então aqui vamos de um em um. Esse aqui é o de preenchimento. Você pode escolher como degradê, linear, você pode radial, que é o redondo, você pode escolher angular, você pode escolher diamond e uma imagem. Você pode também escolher uma imagem. Eu tenho aqui, por exemplo, uma foto minha aqui. Eu posso escolher uma imagem para ficar preenchendo a forma, ou seja, eu posso mudar a forma que continua sendo o preenchimento de imagem. Eu acho muito legal isso no Figma, porque você também consegue fazer isso com texto. Então você não precisa ter todo aquele malabares do Photoshop e nem tampouco ficar botando imagem por letra igual no Canva. Então você consegue ter esse preenchimento com imagem, letras e formas aqui no Figma. Então vamos voltar aqui, vamos deixar no Solid, que é a cor, uma cor inteira. E aqui no Stroke nós temos o contorno. Você pode também escolher qualquer cor do contorno, clicando no quadrado. Aqui é o preenchimento. Toda vez que tem essa porcentagem, se trata do preenchimento da cor. Você pode escolher a largura da linha. E também se você quer dentro, no centro ou fora esse contorno. Você pode clicar aqui e deixar mais grosso. Nesses 3 pontinhos aqui, você também pode escolher as quinas do contorno. Então essa quina pode ser cortada ou pode ser redonda, a depender do seu contorno. E aqui embaixo nós temos a aba de efeitos. Essa aba de efeitos você pode escolher entre uma sombra interna, uma sombra de trás, que é a mais usada, né?
o desfoque da camada ou um desfoque do preenchimento. Então, você pode vir aqui no solzinho e escolher no X, como eu falei, para direita ou esquerda. Se eu colocar aqui 5 e 5 no Y, ele vai para a direita e vai descer 5 pixels. Você pode ir no Blur e escolher o desfoque, colocar 20. Aqui é a distância que vai percorrer essa sombra. Você pode deixar 0. E aqui o preenchimento, se eu colocar 100, ele fica 100% de preenchimento. Está um pouco desfocado devido ao blur. Aqui que eu coloquei 20. Se eu colocar 0, ele fica preto. Então, basicamente, essa é a forma de edição. E aqui também, na gotinha, você pode escolher a forma de preenchimento ali como é na layer, tá? Bem semelhante ao Photoshop. Eu posso dar mais informações depois. Então, agora indo para a próxima ferramenta, que é a caneta, a pen. Você pode apertar P ou clicar aqui nessa caneta da época das penas. Temos também a opção lápis, Shift P. Então aqui na caneta eu posso clicar e criar o que eu quiser. Essa é uma forma também que as pessoas encontram, assim como no Photoshop, no Illustrator, para vetorizar algumas formas, criar desenhos, pegar alguma foto sua e ir lá e deixar ela desenhada. É uma forma livre de criação, você consegue editar e fazer aí várias artes legais. Inclusive você consegue também animar algumas formas, que é coisa para a gente falar no futuro. Nós temos aqui também o Pencil, você consegue desenhar mais de forma livre. Você não vai conseguir usar o lápis se você tiver selecionado algum frame, tá? Você pode desenhar por cima, então é mais livre ainda do que a caneta. Você que tem uma mesinha digitalizadora consegue fazer bons desenhos também, ou dar alguns destaques nos seus posts, né? E agora no próximo nós temos os textos. Basicamente, clicar aqui ou apertar T, é a mesma coisa. E aqui nos textos nós temos algumas opções de edição bem semelhantes às das formas. Aqui do lado direito, aqui eu posso utilizar o K, como informei. Você cresce o texto proporcionalmente, coisa que no V você não consegue, tá vendo? No K você consegue. Então, aqui com o texto, nós temos algumas opções de edição bem semelhantes às formas. Você tem os alinhamentos, você tem aqui a distribuição dela dentro do frame, você tem a camada, você tem o preenchimento, contorno, efeitos e o export. Só que no texto temos a opção text, onde você consegue selecionar a fonte que você quer usar, escolher se ela é grossa, se ela é fina, se ela é inclinada, itálico. Claro que também a depender da fonte, né? E aí você também consegue usar aqui no lado direito a forma da fonte, o tamanho. Você pode escolher 128, máximo aqui. Às vezes 144, 96. Mas você também pode clicar na caixa e colocar um tamanho personalizado. Embaixo aqui nós temos line height, você pode deixar em alto. O letter spacing, aqui no lado direito, onde você consegue escolher se seu texto vai ser um pouco mais espaçado, se vai ser um pouco mais condensado. Você pode deixar em 0. Assim que você coloca o mouse aqui em cima, aparece essa setinha aqui. E aí você clica e arrasta para aumentar ou diminuir. Você também pode clicar na caixa e colocar 1% de teste, tá? Mais embaixo nós temos a opção de parágrafo. Você consegue personalizar a distância entre os textos. Por exemplo, agora, se eu aumentar o parágrafo, o texto de baixo vai ficar sempre mais longe. Indo aqui para essas três opções, nós temos o Auto Width. O que é isso? É que quanto mais você escreve, mais a caixa de texto vai crescendo. Então, quanto mais eu for escrevendo, mais a caixa de texto vai crescendo. Caso eu escolha o Auto Height, ele só vai crescer para baixo. Quanto mais eu escrever, ele vai crescendo para baixo. Você pode escolher essa opção, por exemplo, se for criar um parágrafo dentro do seu post. Você escolhe o tamanho da caixa. E a partir do momento que você escolhe o tamanho da caixa, você seleciona essa opção e ele só vai crescer para baixo. Do lado do Auto Height, nós temos o Fixed Size, que aí a caixa continua do exato tamanho que ela tá. Se eu escrever aqui, o texto aparece, mas a caixa
não cresce nem diminui. Então aqui embaixo nós temos 3 opções também de alinhamento. Seu texto pode ficar alinhado dentro da caixa, para a esquerda, para o centro ou para a direita. E aqui na direita mais 3 opções de alinhamento, se seu texto vai ficar colado no topo da caixa, no centro ou embaixo. E aqui nós temos também esses 3 pontinhos. E aí clicando nele você tem diversas opções de você estar editando a sua fonte, tá? E aqui nós temos as mesmas opções que temos aqui, que é do parágrafo, a indentação do parágrafo, o espaçamento, o alinhamento. Nós temos também algumas opções como sublinhar, riscar o texto, algumas opções de lista, de numeração. Aqui embaixo nós temos também, você pode escolher usar o texto só em caixa alta, em caixa baixa. Você pode escolher sempre a primeira letra ser maiúscula, ou você pode escolher todos em caixa alta, mas respeitando aí essa letra maiúscula, que nesse caso aqui não é suportado pela fonte IN. Aqui mais opções, você pode ir testando também, né? Opções com números, opções com a forma da letra, estilos da fonte, estilos de caracteres, enfim. Você pode editar a fonte do seu jeito. E aí nós temos também aqui o preenchimento. Na fonte funciona do mesmo jeito. Eu posso vir aqui e selecionar uma imagem para preencher essa minha fonte. Então eu posso clicar aqui e escolher uma foto, por exemplo, a minha foto, para preencher o texto. Você pode clicar aqui em Fill, que isso aqui no caso está para preencher. Você pode fazer ela se adequar ao texto. Você pode cortar para escolher aqui, ó, como é que vai ficar dentro do texto. Se eu vou querer que a foto fique grande dentro do texto, se eu vou querer que fique pequeno. Você pode escolher o Tile, que é criar a foto de acordo com o tamanho aqui. Você pode ter várias fotos para preencher o texto. Enfim, várias opções aqui de edição da imagem. Você pode tirar o contraste, você pode tirar a saturação. Você pode editar de várias formas a imagem que você vai usar para preencher. Vamos agora à próxima ferramenta. Você tem aqui a mãozinha, né? Você pode usar ela para arrastar aqui entre os vários frames que você vai ter. Então, uma forma simples de você ativar a mãozinha é quando você está com o mouse, você segura espaço e clique e arrasta. E aí quando você solta o espaço, ela some. Bem semelhante ao Photoshop. Então essa função da mão basicamente serve para isso, para você arrastar, para você navegar aqui pelo desktop, para você entender melhor onde está cada coisa, né? Nós temos também um atalho de zoom. Você pode segurar o Ctrl e com a bolinha do mouse você pode rolar para cima que dá o zoom ou rolar para baixo que tira o zoom. Aqui depois da mãozinha nós temos o adicionar comentário, a ferramenta de comentário. O próprio Figma, ele já dá algumas instruções aqui de como usar. Você pode, por exemplo, selecionar aqui e deixar um comentário. Achei esse texto feio. Pode também mencionar aqui. E aí, esse comentário fica aqui. Toda vez que alguém passar o mouse em cima do comentáriozinho, vai ficar lá, achei esse texto feio. E a pessoa também pode responder. Como o Figma é uma ferramenta colaborativa, a gente consegue ter essa facilidade de, por exemplo, tá 3 pessoas vendo aqui, não estão em chat de voz, e aí você consegue deixar um comentário, fala, oh, fulano, faz uma alteração aqui, e aí a pessoa consegue responder. Acredito que não seja o ideal, por exemplo. E aí a resposta cai e vira uma conversa aqui no comentário sobre essa parte selecionada. O Figma dá algumas instruções, a próxima instrução ele dá também uma instrução de, por exemplo, apertar Shift C, ele some com esse íconezinho de comentário. Você também pode adicionar uma imagem no comentário. Então, você pode vir aqui e adicionar uma imagem. Então, nós vamos agora aqui ao centro. Quando você clica no texto ou numa forma, você tem algumas opções. No texto, é a única opção de colocar o link. Nas formas, você não vai aparecer essa opção aqui no meio. Então no texto nós temos essa opção aqui de editar o objeto, onde você consegue editar o objeto normalmente, criar componente, que não falaremos no momento, usar como uma máscara, né, bem semelhante ao Photoshop, e criar um link. Por exemplo, em arquivos PDF, você pode colocar um link em um texto, no clique aqui, e a pessoa assim que clicar lá no PDF, ele vai para o link de destino. Quanto aos atalhos, como eu falei, vai ter um arquivo com todos os atalhos mais usados, inclusive dessa barra de ferramentas, lá na descrição do vídeo.
Aqui temos o seu perfil, que é quem você está falando. Você pode compartilhar para outra pessoa ver o andamento. Você pode dar play, que não é o caso agora. Serve mais para protótipos. E aqui você também pode controlar o zoom, assim como também outras formas, outras opções aqui que não vem ao caso no momento. Então, basicamente, essas são as funções aqui nas layers, que são as camadas. Como eu falei, todos os arquivos ficam dentro de um frame. E do lado de layers tem assets. Esses assets eu vou falar um pouco na próxima aula, que é de time e de kit de marca. Toda vez que você fizer um upgrade no seu kit de marca, você vai vir aqui no assets e deixar atualizado para você poder usar no seu arquivo, tá? Então, pessoal, essa é a segunda aula. Basicamente é isso que você precisa saber para sair do zero, tá? Para conhecer o Figma ali do básico. Mais detalhes eu posso dar em breve. Então, até a próxima aula, onde vamos falar sobre o time e sobre o kit de marca. Vejo você até lá.